Olha só, a gente vai falar agora de arcabouço também, um pouco de arcabouço, porque o arcabouço acabou aumentando uma pressão ali sobre mudanças na reforma tributária dentro do Congresso, né? A partir da apresentação, então, da nova proposta do arcabouço fiscal, os parlamentares que integram a União do Comércio e Serviço querem pressionar o governo agora por alterações na reforma tributária, pessoal. O grupo ele reúne 215 deputados federais e os parlamentares que representam o setor de comércio e serviços têm se oposto, então, à sugestão desse IVA, né, que é essa que tem sido a proposta que tem sido ventilada aí da reforma tributária, que está presente nesse texto da reforma tributária. E ainda falando agora sobre o arcabouço fiscal, que foi apresentado essa semana, depois de uma longa novela, várias negociações, o périplo de Fernando Haddad, ministro da Fazenda também, foi divulgado ontem, teve reação, de certa forma, teve uma reação positiva dentro do mercado financeiro. Sobre essa questão do arcabouço fiscal, a gente vai conversar agora com o deputado Danilo Forte, do União do Ceará. Ele é ex-presidente da Comissão Especial do Teto de Gastos e vai conversar com a gente sobre esse assunto agora. Deputado, muitíssimo boa noite, muito obrigado pela presença aqui no Papo Antagonista, portas abertas para o senhor, a gente começa a partir de agora a nossa entrevista, participam comigo os meus colegas, além deles também, eu já chamo para cá para o nosso time, o nosso Rodrigo Oliveira, que tem inclusive um programa aqui de segunda a sexta-feira, o Morning Call, que fala muito de economia, muito de mercado também, e ele vai participar dessa entrevista conosco. Certo? Deputado, muitíssimo boa noite mais uma vez, obrigado pela presença. Eu queria que o senhor fizesse uma avaliação sobre esse texto, né, do arcabouço fiscal que foi divulgado essa semana pelo ministro Fernando Haddad. Em tempo, o Brasil precisa resolver o seu problema da economia. Um país riquíssimo, né, um país que é uma referência para o mundo todo na exportação de commodities, um país que está ponto perdido, esperando uma postura mais coerente, programática e pragmática também do governo com relação à economia, dentro de uma mudança radical, né, do ponto de vista ideológico de governo, e que a falência do teto do gasto, né, como parâmetro de controle da disparidade inflacionária e também de segurança do cumprimento do superávit primário para honrar os compromissos, desestabilizou totalmente a economia. O governo fez uma PEC de transição. Na PEC de transição tinha uma expectativa, né, de zerar o déficit público no curto prazo e agora, principalmente com a queda abrupta da arrecadação, você vê como é o Brasil. Em janeiro, nós tivemos o melhor janeiro dos últimos 19 anos em arrecadação do governo federal. E agora, em fevereiro, nós tivemos o pior fevereiro dos últimos 8 anos em arrecadação federal, né? Um rombo de 41 bilhões aí no déficit de fevereiro. Então, essas disparidades, esse desequilíbrio, desestabilizam qualquer economia. E o mundo todo, no quadro recessivo, né, isso pode também ocasionar aí uma insolvência que seria o pior dos mundos para o Brasil. Então, eu acho que a questão do arcabouço, que agora está na moda, que é uma atualização da lei do teto, porque, inclusive, o que está colocado no arcabouço, nós discutimos naquela época, né, e existia uma preocupação, um preciosismo muito grande naquele momento que ele estava votando o teto do gasto, para dar uma segurança e uma estabilidade maior, na medida que o governo vinha, né, de uma transição da Dilma para o Michel, e uma estabilidade muito grande também de responsabilidade com relação aos cumprimentos das obrigações do país. Então, se descartou o gatilho naquela época, né? Se tirou a perspectiva de deixar fora do teto do gasto as áreas sociais, principalmente saúde e educação, e agora retoma numa nova roupagem, inclusive com um novo nome, arcabouço, né? Uma reprise aí, né? E, inclusive, excluindo do arcabouço a saúde e a educação, né? As emendas parlamentares também, até para, com isso, criar um colchão, né, melhor para a aprovação dessa matéria no Congresso Nacional, mas, por outro lado, também eu acho que não tem ainda uma consistência
com relação à capacidade que nós vamos ter, né, da segurança que vai conseguir reduzir juros e que vai reduzir o crescimento econômico, que é a grande preocupação. Porque para o povo, a preocupação é o crescimento do desemprego, para o povo é o medo da volta da inflação, da carestia, e o governo, inclusive com a reoneração da gasolina, né, e agora os governos estaduais criando essa alíquota específica de R$ 1,45 por litro de gasolina de ICMS, isso aí vai criar um problema muito sério no Brasil inteiro. Eu não sei se você lembra, mas o único item de combustível que participa do rol da conclusão do IPCA no Brasil é a gasolina. Então, a gasolina vai ser onerada. Hoje, o estado que mais cobra imposto ICMS na gasolina cobra algo em torno de 1,09, e quando todos subirem a tabela, a grande maioria cobrando ali entre 90 centavos e R$1 de ICMS, e forem cobrar 1,45, isso com certeza onera na distribuição, e onera na distribuição, onera mais ainda na bomba do posto de gasolina, e onera ainda mais no processo inflacionário, porque a cultura do aumento da preço da gasolina é muito forte no Brasil. Então, eu acho que nós estamos muito desencontrados, é necessário um freio de arrumação, e Deus queira que a gente consiga votar logo esse arcabouço para poder dar um pouco de tranquilidade e aí a gente adentrar numa reforma tributária mais profunda, que todas essas outras matérias terão que vir. Eu tenho uma clareza muito grande, inclusive nós na União, se tem uma coisa que unifica a União, é exatamente fazer uma reforma tributária para baixar impostos e não para aumentar, como está se discutindo agora. Deputado, o Wilson Lima também participa da entrevista e vai fazer um questionamento agora para o senhor. Por favor, Wilson. Deputado, seja bem-vindo. Deputado, tem 3 questões aqui que eu vou tentar sintetizar em uma, mas como eu conheço o seu trabalho, eu sei que o senhor conversa com outros colegas, só tem mais ou menos um cenário ali das lideranças. Hoje, pelo menos com base no que o Haddad apresentou, qual é a chance de aprovação desse arcabouço? E segundo, líder, me pareceu, pelo menos nesse primeiro momento, que o Haddad apresentou um plano quase como é que eu posso dizer? Quase fazendo uma chantagem com o Congresso. Olha, aprovem esse arcabouço fiscal para a gente não tentar não aumentar imposto, mas ao mesmo tempo eu quero que a Câmara e o Senado aprovem alguns projetos que aumentem a arrecadação, como a legalização do jogo de azar, enfim, a tributação das apostas online. Só acho que aconteceu, de certa forma, essa sinalização que parece que a aprovação do arcabouço, ele é quase... O governo está utilizando isso quase como uma chantagem para que outras propostas sejam, de fato, aprovadas, específicas no que se refere à arrecadação, deputado? Wilson, eu acho que chantagem é uma palavra muito forte. Mas eu acho que, inclusive, no momento em que ele coloca que as emendas parlamentares vão ficar fora do teto, né, já é aí uma coisa aconchegante para criar aí um ambiente, né, mais facilitador da votação. Eu não tenho dúvida com relação a isso. Agora, com relação ao país e à economia, é que me preocupa. Por quê? Porque eu acho que é uma reprise do que a gente discutiu na lei do teto, mas é um rol de intenções, né? E ninguém pode ser contra, porque, querendo ou não querendo, cria um compromisso do país com relação a algumas metas que precisam ser alcançadas, né? Nós precisamos recuperar a capacidade de investimento, nós precisamos recuperar esses investimentos para poder gerar emprego. Nós estamos aí, né, com muitos problemas de evasão fiscal. Nas 2 oportunidades que eu tive de conversar com o ministro Haddad, eu não tive conversa com o Lula, com o ministro Haddad, eu coloquei que, em vez de ele estar preocupado em estar reonerando e aumentando impostos, ele devia ir para cima da evasão fiscal. Você já deu um exemplo aí, né, do problema das apostas, e o comércio internacional, inclusive, é muito mais perverso hoje, inclusive para a indústria nacional e para o comércio interno do país, do que propriamente esse campo das apostas, né? Tem essa questão que o mundo todo hoje discute da tributação das big techs, inclusive a própria OCDE, né, já definiu que você pode também buscar aí também uma contribuição tributária dessas grandes empresas que estão, dos aplicativos que estão nas redes sociais,
né, porque houve uma mudança de comportamento muito grande da sociedade. Hoje você tem mais serviços na internet do que no dia a dia, né, das atividades econômicas. E, por outro lado, eu acho que é bom votar. Eu acho que a gente tem que pensar no Brasil. Aqui não é disputa mais do passado com o presente, não é mais a disputa da polarização da esquerda com a direita. Eu acho que agora tem que ter uma saída para o Brasil. E a saída para o Brasil, nesse primeiro momento, passa por esse arcabouço. É lógico que esse arcabouço não é uma regra, né, normativa, e nem é uma aplicação de normas tributárias que vão simplificar ou que vão melhorar as relações fiscais do país. Não. Né? Esse arcabouço é um rol de intenções. O que vai resolver esse problema é a reforma tributária. E por isso é que eu acho que a gente tem que agilizar para votar as duas coisas. Lógico que, de imediato, uma engatada na outra. Nós estamos... Há quantos anos a gente fala que o Brasil tem uma das cargas tributárias mais altas do mundo, uma das cargas tributárias mais perversas do mundo, uma das cargas tributárias que impede, inclusive, o crescimento econômico do país, a manufatura. Nós hoje temos uma pauta de exportação que é a mesma que a gente tinha há 300 anos atrás, né? Produto primário, setor do agro, setor da mineração, quando a gente podia estar na manufatura com energia barata. A gente produz a energia mais barata do mundo, que é a energia do sol e do vento do Nordeste, né? E a R$180 o mega. A gente tem a matéria-prima que o mundo consome e importa de volta os produtos manufaturados. É um absurdo. Um país como o Brasil, que é o maior exportador um dos maiores exportadores de minério de ferro do mundo, e importar trilho, né, que é a coisa mais simplória que existe com relação à metalurgia. Né? E o Brasil ainda está importando milho. Então, eu acho... trilho. Então, diante disso, eu acho que a gente precisa exatamente arrumar o país para o futuro. E, indiferente de quem seja. Acho que a gente perdeu a conexão com o deputado Danilo Forte, caiu a conexão dele, daqui a pouco a gente vê se a gente consegue reconectar, inclusive para continuar conversando um pouco mais com o deputado Danilo Forte. Já voltou, pessoal? Ainda não. A gente está reconectando, então, essa comunicação com o deputado Danilo Forte. Rodrigo, quero te ouvir rapidamente, fazendo uma análise bem objetiva desses pontos que o deputado acabou de levantar aqui para a gente também, sobre essa visão, né, de como esse arcabouço chegou ali em uma ala do Congresso Nacional. Eu concordo com praticamente tudo aí que o deputado falou. O Brasil precisa mesmo passar dessa fase, precisa avançar na reforma tributária, precisa avançar no arcabouço fiscal. O que ainda, né, ontem a gente teve uma boa recepção do mercado financeiro para essa ideia desse arcabouço, essas linhas gerais aí que o deputado Danilo Forte destacou, mas hoje, por exemplo, já teve um choquezinho de realidade, a Bolsa recuou bastante. Por quê? Porque quando você coloca, a gente falava sobre isso ontem à noite, quando você coloca isso na planilha, né, quando você começa a fazer a conta, você nota que o único jeito dessa história fechar vai ser via tributação, né, via mais impostos. Beleza, que você pode buscar esses impostos repensando aí regimes especiais, mas aí você tem um problema, por exemplo, lá na Zona Franca de Manaus. Como é que esse pessoal vai aceitar a reforma tributária? Esse IVA repartido ou não repartido, como ficam essas regiões, que a gente tem que lembrar que essas regiões, às vezes o ministro até falou isso, vai uma empresinha lá e ela consegue um benefício para ela. Isso não é exatamente verdade, né? Na verdade, os estados, os municípios, os estados e municípios, eles criam essas regras para atrair essas empresas para lá, né? Então, toda essa discussão que você vai ter agora com a tributação, o que o mercado financeiro agora ficou um pouco de medo sobre o tanto que essa carga tributária pode aumentar para poder fazer essa conta fechar. Rodrigo, eu peço a gentileza que você a gente já reconectou essa comunicação com o deputado Danilo Forte. Por favor, Rodrigo, eu queria que você fizesse um questionamento. Deputado, eu peço a gentileza, por favor, que o senhor seja bem objetivo na resposta, porque nós temos ainda o Carlos Graeb que vai fazer um questionamento para o senhor, por favor, deputado. Obrigado. Rodrigo.
por favor. Vamos lá, deputado, boa noite, antes de mais nada, né? Eu queria perguntar, são dois assuntos, né? Um qual é hoje o apetite do parlamento brasileiro para incremento dessa carga tributária? O senhor já meio que tangenciou essa conversa, porque o que todo mundo está notando é que vai precisar buscar dinheiro em algum lugar para essa conta fechar. E a segunda coisa que eu tenho uma impressão que é um pouco contraintuitiva, porque eu sei que a classe política ela gosta de gastar, porque o eleitor se vê agraciado. Então, isso faz parte do jogo. Existe a possibilidade, porque eu tenho falado isso durante a semana, né? Como o Congresso está hoje formatado, a impressão que me dá é que esse arcabouço que vai vir do governo é o pior possível. No Congresso, ele tende a melhorar, ou não. A gente tende, por exemplo, que uma coisa que tem preocupado muito o setor produtivo é essa parte da despesa ficar com um piso, que vai sempre crescer 0,6% real, mesmo que você não tenha receita. Então, há a possibilidade, por exemplo, de zerar isso e falar, olha, quando não tiver receita, só vai corrigir IPCA. Existe essa conversa no Congresso? É possível isso? Eu acho que você foi magnífico. Você está com a noção do todo aí muito importante. Inclusive, ninguém viu ainda o texto em si, né? E precisa do texto para poder termos aí uma precisão de como se dará a intenção que o governo está colocando na publicidade e nas redes sociais. Até hoje eu estava discutindo com um colega, ele disse, nós só vamos definir a nossa posição depois que a gente vê o texto, porque são nas interpretações que o diabo aparece, né? Então, eu acho que a gente precisa tomar o cuidado aí como é que nós vamos realmente fazer esse discernimento. Por outro lado, tem que ter controle de gasto. A insolvência econômica ela vem exatamente quando se gasta mais do que se arrecada. E não tem desenvolvimento social sem a garantia do desenvolvimento econômico. Em lugar nenhum no mundo deu certo essa mágica, essa equação. Ela tende ao fracasso. Então, por isso é que eu estou dizendo, uma coisa é o arcabouço que a gente precisa dar ao país esse planejamento tributário, né, e fiscal que o mundo precisa ver para ter segurança. Ponto. 2, uma reforma tributária que aí sim nós vamos, inclusive, cuidar das exclusão, das excludentes, né? Por exemplo, o caso da Zona Franca de Manaus que você falou, ela vai ter que ter um regime próprio. Agora também vai ter que ter um prazo definido, né, de transição. Tanto é que nós já estamos discutindo na reforma tributária também uma transição, né, porque esse setor de serviço ele só pode ter o IVA se ele tiver a desoneração da folha. Se ele não tiver a desoneração da folha, não tem como ele arcar com tudo, porque vai inviabilizar o setor de serviço. Então, isso é uma discussão que nós já tivemos com o Bernardo Api, fazer a compensação entre a desoneração da folha e o IVA para poder dar um equilíbrio, né? Senão você vai ter um aumento de carga tributária muito grande. E eu volto àquilo que eu disse antes. Não tem perigo do Congresso Nacional votar uma reforma tributária para aumentar imposto. Inclusive, o Haddad, ontem, no pronunciamento dele, colocou muito claro isso, que ele tem já também esse sentimento, porque nós fomos muito taxativos com relação a isso. Carlos Graeb também participa da entrevista. Por favor, Graeb. Deputado, boa noite. Eu ouvi ontem a exposição do Haddad e ouvi ele dizer claramente que nada que é considerado gasto, despesa, ficaria fora. Caiu? Caiu o deputado de novo? Não, voltou, tá aí. O deputado tá aí, é porque acho que o sinal dele está oscilando um pouco, mas agora voltou, Graeb, deve estar te ouvindo sim. Está ouvindo bem, deputado? Eu acho que o seu áudio está desligado, deputado. O seu áudio deve estar desligado. Agora sim. Está ouvindo bem? Nós não estamos ouvindo, o senhor. Mas a gente não está ouvindo o seu áudio, deputado. Eu acho que o seu microfone está desligado, não? Está desligado. O seu microfone... Agora sim, deputado. Está ok agora? Okay? Agora sim, ok. O Graeb está formulando a pergunta para fazer para o senhor, por favor. Então, obrigado, eu ouvi ontem a exposição do ministro Haddad e ele disse, me lembro dele dizendo que nada ficaria fora da regra fiscal, né? Inclusive educação, inclusive saúde.
E daí o senhor me trouxe uma informação agora que, de certa forma, me surpreendeu, que essas duas áreas estão sendo cogitadas para ser excluídas, e uma informação que me surpreendeu, tenho que dizer mais ainda, que as emendas parlamentares que estavam sujeitas ao teto de gastos agora serão liberadas dessa restrição, né? Então, duas perguntas. O ministro Haddad escondeu alguma coisa de nós, ou é alguma coisa que já está sendo negociada ali entre o parlamento e o governo? E é justo retirar as emendas parlamentares, que são um dispêndio legítimo de dinheiro público, mas não fomentam um crescimento econômico nem nada disso. É justo tirar justamente essa despesa da regra fiscal? Eu acho o seguinte, essa discussão existe e esse fato, esse debate, já está sendo colocado. Inclusive, foi colocado desde o tempo da história da formatação do gatilho, né? Então, esse debate já existe. Esse adereço aí, com relação às emendas parlamentares, também me surpreendeu. Eu vou ser muito sincero com você, Gaio. Me surpreendeu também, porque eu estou vendo que o governo está jogando com isso para, com isso, facilitar a aprovação. Mas eu posso dizer e garantir que hoje tem uma unanimidade no plenário da Câmara, que é votar o arcabouço fiscal e votar a reforma tributária, desde que seja para reduzir a carga tributária como um todo, para dar competitividade ao país, principalmente no que diz respeito à produção, à geração de emprego. Eu acho, por exemplo, é unanimidade o fim do IPI, né? Porque sacrifica a indústria e diminui o investimento. Então, isso já está colocado. E o que a gente espera é que a gente consiga avançar nessa pauta. Agora, eu discordo de você, Gaio, dizer que emenda parlamentar não ajuda também no investimento e não gera desenvolvimento, gera. Desculpa eu lhe dizer isso. É investimento público, né? Lógico, o ideal é que viesse tudo do investimento privado, mas não vem. Mas, por exemplo, quando você está criando uma emenda para fazer saneamento básico, criando uma emenda para fazer linha de transmissão de energia, criando uma emenda para criar o próprio Minha Casa Minha Vida, né, um programa habitacional, você está gerando emprego, você está dinamizando a atividade econômica. Nós não podemos fazer isso estourando o teto e nós não podemos fazer isso sem ter a condição de investimento para a conta juros aumentar. Nós não podemos até trazendo juro caro para financiar isso, mas que induz também crescimento econômico, com certeza induz. Deputado Danilo Forte conversou com a gente aqui ao vivo no nosso Papo Antagonista. Deputado, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui conosco, portas abertas. Quando quiser, já sabe o caminho de casa aqui, sabe como é que é. Aqui a gente sempre faz essa conversa muito franca, num bate-papo muito reto com os nossos convidados. Muitíssimo obrigado, até a próxima oportunidade. Eu que agradeço, desculpa aí qualquer inconveniente, é porque as pessoas ficam ligando no celular e toda vez que liga, caía a nossa interlocução aqui. Mas desculpa aí, mas obrigado, um prazer, bom fim de semana para todos. E vamos trabalhar, parabéns ao antagonista, que ajuda muito a colocar o Brasil nos eixos e a dar transparência aos recursos públicos, que o GAEB está preocupado com isso. Um abraço. É uma preocupação de todos nós, deputado. Muitíssimo obrigado, viu, pela participação. Rodrigo Oliveira também, muito obrigado, Rodrigo. Pode colocar o Rodrigo aqui na tela comigo. Rodrigo, muito obrigado pela participação aqui no nosso Papo Antagonista. Rodrigo que esticou o horário dele hoje, está desde o Morning Call aqui. Obrigado, Rodrigo. Até a próxima oportunidade também, tá certo? Obrigado a vocês, até mais.